Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Clara Machado, Sua Vida Levada a Sério com Clara Machado. Eu estou muito feliz que o programa atravessou o oceano e veio para Portugal. Hoje, esse programa está sendo feito aqui em Lisboa, a cidade que eu escolhi para morar. As pessoas perguntam, Clara, por que você escolheu Lisboa? Eu escolhi pelo coração. Eu simplesmente escolhi, não é nada muito pensado, é uma coisa mais intuitiva, mais orgânica na minha vida. E hoje eu vou falar sobre os meus livros. Eu sou escritora e eu escrevo síntese. Então tem uma história interessante dos meus livros. O meu primeiro livro é esse livro aqui, Da Água para o Vinho. Eu lembro que quando eu escrevi esse livro, eu escrevi e aí deixei ele na gaveta. E um amigo disse assim: "Cara, por que você não publica seu livro?" Eu falei: "Ah, porque eu acho que livro é uma coisa muito grossa, grande." Ele falou assim: "Não, Clara, não necessariamente. Posso ler o seu manuscrito?" Eu falei: "Pode." Aí eu dei este manuscrito, na época era manuscrito, agora ele para ele ler. Aí ele leu e falou assim: "Clara, você tem um dom." Eu falei: "Um dom? Que dom eu tenho?" Ele falou assim: "Você escreve síntese." Eu nem sabia que existia assim, e nem que síntese era um dom, mas aquilo me deu tanta conexão, eu fiquei tão feliz, eu lancei esse livro. Esse livro, ele já está na segunda edição. E teve uma experiência interessante, quando eu morava em São Paulo, eu estava indo de metrô e lá tem uns quiosquezinhos dentro do metrô, onde vende refrigerante, e tem um que vende livros. Um dia eu falei, deixa eu ver como é que faz para deixar os livros aí. E eu deixei esse livro aqui. Ele foi tão vendido que o dono do quiosquezinho mandou chamar que ele queria me conhecer. Em uma semana ele vendeu mais de 600 livros, o Da Água para o Vinho. Então, para vocês verem, às vezes a gente pensa que, né, que tem uma dificuldade, e na verdade não é uma dificuldade, é um dom. E aí, depois desse livro, eu escrevi este aqui, A Paz do Eu, que eu faço uma brincadeira entre a paz do eu, no sentido da paz de doer e de doer mesmo e de elevar. Escrevi esse aqui, O Despertar da Delicadeza, onde eu começo falando desse livro assim, eu nasci no dia 5 de janeiro num quarto de hotel. E é interessante esse livro porque eu vou contando a minha história, a minha trajetória de infância, e o quanto a minha vida mudou, e o quanto a minha vida se transformou. E hoje eu tenho certeza que eu sou psicóloga, sou a pessoa que eu sou, com essa história que eu vivi nesse quarto de hotel, nesse hotel, né, criada por uma avó. Depois eu escrevi esse livro, Se a Vida Te Der um Limão, que já está na terceira edição, agora ele foi lançado aqui em Portugal. E é um livro também que eu gosto muito, que foi uma brincadeira. Eu morava em Angra dos Reis, ia fazer um workshop no Rio de Janeiro, ia lançar um livro meu, não sei qual deles, um desses aqui. E aí a moça que estava organizando o meu evento, ela disse assim, Clara, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Eu falei, qual é a notícia? Ela falou assim, olha, o seu lançamento está ok, vai ter pianista, está todo mundo confirmado, vai ser bem bacana. Agora, o seu workshop não vai ter mais. Eu falei, por que não? Ela falou assim, porque foi cancelado. Aí eu falei: "Ah, é? Foi cancelado?" Aí eu voltei pro hotel e me veio uma sensação assim: "Nossa, eu levei um limão na testa." E eu pensei: "Quantas pessoas mais levam um limão?", né. Então aí eu comecei a escrever esse livro, Se a Vida Te Der um Limão. Depois deste livro, eu escrevi um livro que chama Almas Feridas Descortinando a Ditadura, aonde eu conto a história do que leva o homem, por que o homem, quando ele está no poder, por que ele se transforma pelo poder, o que acontece com o ser humano, que quando chega no poder se transforma e se transforma num ditador. É um livro também muito sensível. E tenho também 2 livros digitais, um é Síndrome do Pânico nas Grandes Metrópoles, que quando eu morava em São Paulo, um dia eu saí do consultório, peguei o carro, estava indo para casa e eu fiquei presa 5 horas num congestionamento sem poder sair. Eu e centenas de pessoas naquela rua sem poder ir para lugar nenhum. Chegou uma hora que eu comecei a ficar muito angustiada. E aí eu fiz a pergunta para mim mesma, Clara, e agora? Você ajuda tanta gente? Como é que você vai fazer? Você precisa se ajudar. E aí eu comecei a me ajudar, porque eu percebi que eu ia entrar num pânico ali.
Falei: "Cara, eu vou ter uma síndrome do pânico aqui dentro deste carro, nesse congestionamento". E depois de 5 horas, quando eu saí, quando eu cheguei em casa, que eu me deitei na cama, o coração acelerado, as mãos frias, o mal-estar, eu entendi. E a minha percepção é sempre a seguinte: se acontece comigo, acontece com o outro. Se eu me ajudo, como eu posso ajudar o outro? E aí eu escrevi esse livro, Síndrome do Pânico nas Grandes Metrópoles. E depois eu escrevi um outro e-book que chama As Sete Chaves da Clara. As Sete Chaves da Clara, na verdade, é uma homeopatia para o cérebro, porque eu acredito que todos nós temos a capacidade de nos autocurar. E que a nossa humanidade, ela usa muito pouco a sua capacidade de autocura. E nesse livro, nesse e-book As Sete Chaves da Clara, eu te dou gratuitamente, ele é um livro que eu distribuo gratuitamente para que as pessoas se curem, porque eu tenho uma premissa que é assim: cura em mim, cura na humanidade. Quanto mais pessoas saudáveis, é melhor para todos nós. Então, este cura em mim, cura na humanidade, é um caminho de autocura. Então, as 7 chaves da Clara é uma homeopatia para o cérebro. Como é que ela funciona? Você lê todo o e-book. Depois que você lê todo, você vê qual é a tua situação, qual é o seu problema emocional, físico ou espiritual. E aí você vai ver lá que tem um modo de usar. Eu passo o modo de usar. E aí você segue exatamente aquele modo de usar que eu passo. E, gente, é incrível. As pessoas se curam fazendo aquilo. E é gratuito. Então, se você se interessou em receber as 7 chaves da Clara, ou se você tem síndrome do pânico e quer receber síndrome do pânico nas grandes metrópoles, também é gratuito. É um presente meu para a humanidade. É muito simples. É só você entrar aqui e me mandar mensagem, dizer: Clara, eu quero receber as 7 chaves da Clara, ou eu quero receber síndrome do pânico nas grandes metrópoles, que eu envio para você gratuitamente. Esse é o meu presente para você. E até a próxima semana. Gratidão.